tentar trazer alguém. E nós sabemos que somente o Teu Espírito pode fazer isso. E nós oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Príncipe da vida, para que essas pessoas possam ter o privilégio de, ao falar, o Teu Espírito está do lado delas, para que elas possam tocar o coração das pessoas que vão ouvir essa tentativa, e que, para a honra e glória do Teu nome, muitas delas possam conseguir, ó Pai, o objetivo, para que essas pessoas que elas querem trazer para cá possam estar na igreja e ouvir a Tua palavra. Esteja com todos nós, nos abençoe. E se por algum acaso alguém que não se colocou de pé quiser tentar também, pelo sangue do Cordeiro também abençoe essa pessoa, para que as pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui, elas estejam e ouçam a Tua palavra. É o que nós imploramos, na Tua graça e na Tua misericórdia, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vocês vão convidar e convidem na presença de Deus. Acreditem que Deus vai com vocês. Então não esqueçam do compromisso, convide alguém para que esteja aqui, vá buscá-la e Deus vai abençoar você. Tenho certeza disso. Nós vamos ter uma igreja cada vez mais alegre. Antes disso, eu quero parabenizar todos vocês. Nós temos um bom número de pessoas aqui. Segunda-feira nós temos um bom número, amém? Amém. Amém. Amanhã nós voltamos de novo, vamos estar aqui durante toda a semana. Não falte, permaneça ao lado de Cristo. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Hebreus capítulo 11, nós vamos continuar as nossas considerações sobre a fé. No entanto, mudando um pouco o foco, mas vamos. Hebreus capítulo 11. Vocês podem abrir comigo. Na construção do texto de Hebreus, aparentemente, há uma marcação especial com a expressão pela fé. Vocês podem observar claramente que o autor de Hebreus inicia vários momentos com a expressão pela fé. E do verso 23 em diante ele diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. No verso 24, essa marcação permanece, dizendo assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Essa marcação permanece, mas eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse tópico. Ele diz o seguinte: pela fé, Moisés, como já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é extraordinário. É importante entender e compreender essa questão da vida de Moisés. Vocês vão entender comigo, nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Moisés e a gente vai compreender algumas coisas que são importantes para a nossa vida espiritual, de maneira especial e singular. Percebam uma coisa: Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Isso não é pouca coisa. Talvez uma das maiores dificuldades da nossa juventude é se recusar de algo. Os nossos jovens estão acostumados a dizer não, porque eles não foram acostumados a receber não. É muito comum os pais modernos oferecerem tudo o que os filhos pedem. E muitas vezes isso acontece porque são pais ausentes e distantes dos filhos. E obviamente, uma criança que cresce com a educação do sim, dificilmente vai suportar a dor do não, porque o não dói. Pai, eu quero aquele brinquedo. Filho, o brinquedo é seu. Pai, eu quero aquele doce. Filho, o doce é seu. Pai, eu quero aquela roupa. Filho, a roupa é sua. Não há espera. Não há demora. Não há momento certo. Tudo o que acontece é na hora em que os nossos jovens e as nossas crianças querem.
Não há a opção de ter que suportar a dor do não ter. Jovens fracos, que não suportam ouvir não. Adultos fracos, que não aprenderam a ouvir não. É assim que funciona. E vai funcionar assim durante todo o decorrer da vida. Sabe? Quando alguém oferecer droga para o seu filho e ele tiver vontade, ele não aprendeu a dizer não, a não receber. A dor de não ter é tão forte que ele não consegue suportar. E nós somos assim. Tudo o que nós queremos, nós gostaríamos que fosse nos dado no momento em que pedimos. É assim para com Deus e é assim para com as pessoas. É assim que funciona. Os nossos jovens, os nossos garotos, não conseguem dizer não para os seus namorados. Porque não aprenderam a esperar o momento certo de obter as coisas. Nós também não. Nós não sabemos esperar. Quando ouvimos um não, logo aquilo nos choca. Traz sofrimento que nós não suportamos. Quando é oferecido drogas para os nossos jovens, nós temos uma juventude fraca. A sociedade quis assim. Num dado momento da nossa história humana, as pessoas disseram: o que importa é ter. O que importa é ser. Se você tem, é isso que importa. Se você é feliz, é isso que importa. A vida dos outros não te interessa. Se você machuca os outros, faz os outros sofrer, se traz angústia para você, se isso está trazendo sofrimento para você, se isso traz problemas para o seu corpo, para o seu organismo, isso não interessa. O que interessa é que você está sendo feliz. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O que importa é que eu estou sendo feliz. É assim que as pessoas pregam, é assim que o mundo fala, mas eles reclamam. Quando o jovem é obstinado, roubam seus carros, seus apartamentos, porque não conseguem viver na opção de não ter aquilo que querem. Jovens que vivem assim, quando quiserem um relógio, vão roubar. Quando quiserem comprar algo, vão fazer algo que não devem para obter aquilo que não é deles. As pessoas fazem de tudo quando não aprenderam a controlar a si mesmo. E está assim a vida. Num mundo como esse, como dizer para alguém que ela precisa abdicar de algo para viver ao lado de Cristo? Parece impossível. Por isso que algumas igrejas estão vazias. Desculpe, há um tempo atrás, havia tomado um ônibus, estava descendo dele e vi duas senhoras conversando. E uma dizia para a outra assim: amiga, encontrei a igreja ideal, você vai amar. E a outra dizia: que igreja é essa que você está gostando tanto? E a outra dizia: é uma igreja perfeita, sabe? Quando você conhecer essa igreja, você nunca mais vai querer outra igreja. E a outra dizia assim: mas que igreja é essa? E a outra disse: é uma igreja que não te pede nada, sabe? Nada daquilo que a Bíblia diz, ela te pede. Você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, andar do jeito que você quiser, ela não te pede nada, sabe? Você pode se vestir do jeito que você quiser, você pode fazer o que você quiser, andar
igreja perfeita das pessoas de hoje? É uma igreja que não muda a vida de ninguém. De fato, nós não vivemos sobre a maldição de achar que regras e preceitos e mandamentos e conceitos salvam alguém. Nada disso. Ninguém está dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que há de um cristão renovado pelo poder do Espírito ser transformado por este poder. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos estudando, estamos num momento especial da igreja, onde nós estudamos sobre a reforma, e a justificação pela fé é a essência de tudo isso. Nós não podemos cair no erro de achar que alguma coisa que façamos nos dá o privilégio da salvação. Isso é um absurdo. Mas não podemos também cair no erro de achar que ao receber a graça transformadora de Jesus, nós devemos continuar da mesma forma em que sempre estivemos. Haja vista a tendência humana de jogar o pé no lado ou para o outro, mas a tendência divina é permanecer exatamente onde Deus deseja que ele esteja. Mas entenda, só Deus consegue colocar as coisas no seu devido lugar. Não pense que você vai conseguir fazer isso. Como no mundo como o nosso, pessoas vão abandonar coisas em prol do Evangelho. Nós não vemos mais isso. As pessoas estão querendo viver por si mesmas, querendo fazer aquilo que elas acham melhor. E veja, é exatamente isso que acontece agora. Pessoas, jovens e adultos, tentando fazer aquilo que elas acham que é certo. E quando a gente fala sobre a Bíblia, elas dizem, mas eu acho que não é assim. Eu acho que não é assim. Que ousadia humana apontar o dedo para a face de Deus e dizer que a voz soberana dele, que vem através da palavra escrita, não é assim. Que ousadia nossa. Mas nós fazemos. Porque para nós não há significado mais na palavra. E eu vou repetir. Uma religião sem significado é uma religião falida. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele, ao recusar ser chamado filho da filha de Faraó, recusou ser considerado um homem poderoso, cheio de glórias, para assumir uma posição subalterna de escravo. Deixar de ser considerado filho da filha de Faraó não era só abdicar algo. Deixar de ser considerado filho da filha de Faraó era, além de abdicar, ser considerado algo muito pior, ou seja, um escravo. Mas significava uma coisa ainda maior: reconhecer as suas origens. E esse é um grande problema nosso. Reconhecer quem nós somos. Porque muitas vezes você aparentemente precisa retroceder para poder evoluir. Ele precisava reconhecer quem ele realmente era, para poder dar um passo à frente depois. Se isso não fosse feito, Moisés não seria quem ele foi. E quem ele é, e o que ele representa para a religião, não seria. Mas ele
recusamos mais nada, tudo para nós. Tudo para nós. Que tem algum valor e algum significado, passa a ser algo que nós nos agarramos e não soltamos mais. Ou seja, nos apegamos ao lixo da nossa própria vida. Ao lixo da nossa própria vida. O texto continua, quero ler com vocês. O texto continua. Verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. A usufruir prazeres transitórios do quê? Do pecado. A usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele sabia muito bem o que ele estava escolhendo, sim ou não? Sim. Perguntei para um amigo de escola, por que ele tinha abandonado um emprego tão bom para estar fazendo o que ele estava fazendo? Deixou tudo, foi com a família para um lugar distante, passar dificuldades. Depois de ganhar tanto dinheiro, perguntei para ele: por que você abandonou tudo para estar aqui? Ele me deu uma resposta surpreendente. Disse: não abandonei nada. Falei: como não? Eu vejo você. Como não? Você não abandonei nada. Eu fiz uma troca inteligente. Eu tinha muita coisa, mas 70, 80, talvez, numa perspectiva bem otimista, 90 anos para usufruir de tudo isso. E Deus me ofereceu uma eternidade vivendo ao lado dele, um universo para visitar, e tudo mais que a minha imaginação nem pode imaginar. Coloquei na balança e pensei: é muita insanidade escolher o lado de cá na balança. É muita insanidade. Quando a gente contempla tudo que Deus nos oferece, e o que a gente tem, que as pessoas se gloriam em ter, que as pessoas se gloriam em obter, quando a gente contempla um lado e contempla o outro, fica fácil escolher por Deus, sim ou não? É claro que fica. Entre a eternidade e uma vida passageira, entre um mundo cheio de pessoas compromissadas consigo mesmo, um mundo onde as pessoas só querem obter, ter, onde as pessoas pisam nas outras para ter o lucro que pretendem ter, um mundo onde as pessoas destroem a vida das outras porque não amam, e uma eternidade feliz ao lado de Deus, fica fácil escolher o melhor. E por que nós não escolhemos? Por que é tão difícil tomar a decisão? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil dizer sim para Deus e dizer assim: hoje, Senhor, hoje eu tenho dificuldade de ir à igreja, mas eu tomei a decisão, eu vou. Hoje, Senhor, eu tenho dificuldade de orar, mas a decisão, o melhor é estar ao teu lado. Sabe o que acontece, deve acontecer com você quando você não tem vontade de orar? Sabe o que? Ora a si mesmo. Sabe o que deve acontecer com você quando você não tem vontade de ir à igreja? Vai a si mesmo.
Porque o mundo vai dizer para você, aquilo que não te agrada, não faça. Mas por causa dessa filosofia do mundo, daquilo que não te agrada, não faça, você sabe o que está acontecendo com as pessoas? Elas fazem o que elas querem. E o mundo mesmo agora clama por justiça. Porque as pessoas não têm mais limites. Ainda quando assisti um pouco de TV, estou muito chateado com o que passa na TV, sabe? Muito chateado. Eu não estou falando para ninguém que isso deve ser excluído das nossas casas. Nada disso, nada disso. Mas estou muito chateado. Principalmente com as reportagens. Ainda assisti um noticiário daqui, do estado. E de repente, um homem que tinha um empresário foi assassinado. Encontraram o assassino. E perguntaram para o assassino: quanto tempo que você conhece a vítima? Conhecia a vítima? Eu disse: não conheço a vítima. Mas, como você a viu? Qual foi a primeira vez que você viu a vítima? Eu disse: nunca tinha visto. Mas, qual foi a motivação do crime? Eu disse: eu saí de casa, ele passou por mim, eu tive vontade de matá-lo e eu matei. Eu estava assistindo essa reportagem e isso me doeu, sabe? Eu falei: é assim que funciona hoje? Você tem vontade de matar e você mata? É assim? Isso se chama liberdade humana. Do jeito que as pessoas entendem liberdade. Você tem vontade de matar, você? Mas a sociedade pediu isso. Ela disse que é assim que tinha que ser. As pessoas são presas. Elas vivem debaixo de uma lei que maltrata. Deixa as pessoas viverem do jeito que querem. E agora as pessoas me pedem justiça. Se você pede justiça, primeiro obedeça você às leis. E coloque as leis no lugar que são devidas. Que é devido a elas. E nós temos dificuldade com isso. Quantas coisas ruins vemos nos dias de hoje, porque as pessoas fazem o que elas querem. O motorista do ônibus que nós viajamos por uma missão me contou algo que aconteceu. Diz que em uma das viagens um grupo de assaltantes iam roubá-los. Mas logo quando eles entraram no ônibus, a primeira coisa que eles fizeram foi acertar a cabeça dele com um objeto que talvez seja de metal, que fez um estrago tão grande no crânio que ele não conseguia mais enxergar, dada a quantidade de sangue que escorria pela cabeça. O rapaz jogou pela escadaria do ônibus e um rapaz que subia chutou a sua face e deslocou a parte da sua mandíbula. Com a parte do queixo deslocada, cabeça aberta, o sangue fluindo e jorrando, um homem veio por trás e enfiou uma faca no seu pescoço. Não pense que isso é estranho, não. Isso tem acontecido aí a todo momento. Por que as pessoas não só roubam? Por que elas acabam com a vida de um pai de família? Por que elas destroem com as pessoas? Não há limites para a humanidade. E as pessoas ainda continuam se divorciando de Deus. Um mundo desse jeito, é exatamente o mundo em que as pessoas falam que está evoluindo. Um mundo onde as pessoas conseguem tirar o dinheiro do cofre público, desviar o dinheiro de uma área específica como a saúde,
sua família no melhor que o dinheiro pode comprar e ainda assistir pela televisão que dezenas e dezenas de pessoas estão perdendo a vida porque não tem atendimento médico. Esse é o mundo que nós vivemos. E ainda conseguem permanecer assim sem sentir nenhuma dor na alma. Nenhuma dor. Sabe por quê? Poucas pessoas têm a essência de Moisés. Eu prefiro deixar tudo, porque a minha vida não é daqui. Eu tenho uma expectativa melhor. Eu vou dizer para você, se a sua vida for daqui, dessa terra, pode esquecer, você é o mais infeliz dos seres. O mais infeliz. Se a tua vida só se resume aqui à terra, a essa terra, a esse momento de vida, a sua vida é infeliz. Infeliz, sabe por quê? Porque esse é um pequeno momento da história. E se for contabilizado com todo o universo, nós não representamos nada. Nosso orgulho, a nossa arrogância, o desejo de ser, de obter, isso não serve para nada. Tem gente que se orgulha de ter dinheiro. Mente pequena. Tem gente que se orgulha de ter um carro. Mente pequena. Tem gente que se orgulha de ter um emprego que paga muito bem. Mente pequena. Porque todos nós temos um destino só. E nós não passamos de 110, 120 anos com muito sofrimento. Muito sofrimento. Mente pequena. A vida para nós cristãos é muito mais do que isso. E Moisés entendeu isso. E quando ele entendeu isso, foi fácil para ele dizer não. Foi fácil. Nós não entendemos. Não entendemos. Quão difícil é abandonar aquilo que a gente precisa. Amanhã. Eu vou falar como que a gente pode fazer isso. Amanhã. Vou falar como que a gente pode fazer isso. E Deus vai abençoar a gente durante essa semana. Vai abençoar você. Porque eu gostaria de fazer considerações todos os dias que pudesse fazer a gente refletir no mundo em que nós vivemos e da necessidade de Deus nesse mundo. Esse mundo pecaminoso e caído. Miserável. Nós temos algo melhor. Temos ou não temos? Amém. Você crê que temos algo melhor? Ou você continua crendo que isso aqui vai se tornar algo melhor? Sem Deus. Sem a presença do